Essa dupla Rick e Renner foi extinta. Agora o Rick segue sozinho aos 58 anos a carreira solo. O problema do Rick é enfiar a mão aonde ele não poderia botar. Ou seja, ele gasta mais do que podia, porque ele nunca foi rico e nem famoso como Zezé de Camargo e Luciano. Gente, se eu não sei do dia de amanhã, se eu vou ter sucesso, ficar doente ou não, ainda mais sendo negro que o Brasil é preconceituoso, como eu moraria numa mansão de 9 milhões? E a manutenção anual deste imóvel, ele tinha que pensar, o Rick. Mas enfim, eu sou o Vinícius. Está gostando do conteúdo do canal? Então, por favor, se inscreva. Bem-vindo, bem-vinda. Roda aí. Isso foi ensurdecedor. Sem apresentações, a renda que sustentava uma carreira de décadas simplesmente evaporou. Imagina só, você constrói uma vida inteira nos palcos, leva alegria para milhões e de repente tudo para. As contas, no entanto, não param de chegar. Aluguel, impostos, equipe, família para sustentar. E para piorar, os problemas financeiros de Rick não começaram na pandemia. Como acontece com tantos brasileiros, os altos e baixos já vinham se acumulando. A pandemia foi só um empurrão que transformou uma situação difícil em uma bola de neve. Em fevereiro de 2023, a notícia caiu como um trovão. A mansão de Rick, avaliada em 9 milhões de reais, foi penhorada pela justiça. Não era só uma casa, era um lar, um refúgio onde ele viveu momentos de glória, construiu memórias com a família, celebrou conquistas, um lugar que contava a história de um menino que veio do interior e conquistou o Brasil. Mas as dívidas que vinham se acumulando ao longo dos anos bateram a porta. E a justiça, fria e implacável, tomou sua decisão. Por trás dos números, há uma história humana. As dívidas de Rick não surgiram do dia para a noite. Como muitos artistas, ele enfrentou altos e baixos ao longo da carreira. Projetos que não deram certo, investimentos que não vingaram e a pandemia, claro, que fechou as portas do que ele sabia fazer melhor: cantar. Sem shows, sem novos lançamentos, o que antes era administrável virou um peso insustentável. Imagina, o que é isso? Perder algo que você construiu com tanto suor. Não é só sobre o valor da mansão, 9 milhões de reais. É sobre o que ela representava. As risadas das crianças correndo pelo quintal, as noites em que ele sentava na varanda, talvez com um violão pensando na próxima música. As memórias de uma vida que parecia um sonho. Perder isso é como perder um pedaço de si mesmo. Localizada em um condomínio de luxo em Itu, São Paulo, a mansão tem 1.500 metros quadrados de área construída. 2 lavabos, 4 salas, cozinha, lavanderia, varanda, escritório, sauna, lareira, piscina aquecida, vagas para 10 carros e até 2 casas separadas da principal, com suítes. Era mais que uma casa. Era um símbolo de tudo que Rick conquistou. E de repente estava em jogo. Mas sabe o que é mais incrível? Rick não é de abaixar a cabeça. Mesmo com o peso dessa perda, ele não parou. Quando os palcos se fecharam, ele abriu novas portas. As redes sociais viraram seu novo palco. Lives, vídeos, interações com os fãs. Ele está tentando passo a passo reconstruir sua trajetória. Recomeçar não é fácil. Em qualquer idade exige coragem. Mas Rick tem algo que o dinheiro não compra: talento, história e um amor inabalável pela música. Ele já fez multidões cantarem, já emocionou gerações. E mesmo com as cicatrizes dessa fase difícil, ele continua acreditando. Acredita no público, na música, em si mesmo. E vocês que estão assistindo agora fazem parte disso. Quem cresceu cantando nos bares da vida? Quem se emocionou com Figa? Quem bateu palma em um show de Rick e Renner? Vocês são parte dessa história. Cada mensagem de apoio, cada like, cada compartilhamento é um grito de volta a Rick. É um lembrete de que o palco ainda está lá esperando por ele. E agora uma virada que emociona. Depois de tanta luta, Rick conseguiu uma grande vitória. A mansão, que tinha sido penhorada por uma dívida de R$ 639.194,78, foi recuperada. Sim, meus amigos, ele não perdeu a casa que tanto significava para ele. A dívida veio de um empréstimo que, com juros e correções, virou uma montanha. Sem shows, sem renda. Rick tentou vender a mansão para quitar o débito, mas não conseguiu. A justiça então penhorou o imóvel. Foram anos de cobrança, de noites sem dormir, de incertezas. Mas com muita persistência, ele chegou a um acordo. R$ 81 mil à vista, mais 250 mil divididos em 5 parcelas mensais
e um adicional de 36 mil para os advogados. Não foi fácil, mas Rick conseguiu. A mansão tá de volta. A casa tá de volta. O lar tá de volta. Essa vitória não é só sobre um imóvel. É sobre não desistir. É sobre acreditar que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda há um caminho. Rick mostrou que é possível cair, se levantar e lutar pelo que importa. E o que vem agora? Rick tá voltando. Talvez não nos palcos lotados de antes, mas em novos formatos com novas ideias. Deus deu a Rick dignidade, conforto, não riqueza, mas ele usou mais o olho do que o cérebro e quebrou a cara. Tomara que tenha aprendido a lição. E você? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira? Deixe seu comentário gentil.